Milionário teve um amor proibido na juventude. Anos depois, a reencontra lavando pratos em um hotel. Imagine o vapor quente subindo da pia como uma cortina de segredos, escondendo uma mulher que lutou contra o mundo inteiro para sobreviver. Helena Oliveira, aos 47 anos, mergulhava as mãos calejadas na água escaldante, esfregando pratos com uma determinação que mascarava o vazio em seu peito. O barulho da cozinha do resort Costa Azul, panelas chiando, chefes gritando ordens, talheres tilintando, era seu escudo diário contra as memórias que teimavam em voltar. Seus cabelos castanhos, salpicados de fios grisalhos como marcas de batalhas perdidas, estavam presos em um coque apertado, sem espaço para vaidade. O uniforme verde-oliva pendia frouxo em seu corpo esguio, moldado por anos de esforço incansável, e seus olhos verdes, outrora cheios de sonhos, agora carregavam uma tristeza profunda, como um oceano agitado sob uma superfície calma. Ela se tornara especialista em ser invisível, uma sombra entre os funcionários, mas por dentro, uma tempestade de emoções rugia: saudade, raiva, resiliência forjada no fogo da dor. O resort, encravado na costa selvagem entre Arraial do Cabo e a Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, já fora um paraíso para os ricos nos anos 90, com festas glamorosas e hóspedes famosos. Agora, em 2025, era um eco decadente, fachadas desbotadas pelo sal do mar, piscinas com bordas rachadas onde a água turquesa dava lugar a manchas de musgo e jardins onde flores brigavam com ervas daninhas para sobreviver. Os visitantes atuais eram casais em lua de mel econômica, viajantes solitários em busca de paz barata, ou grupos de amigos barulhentos que ignoravam o declínio. Helena vivia em uma cabana modesta nos fundos, um espaço de um quarto só, com paredes finas que deixavam entrar o som das ondas à noite, um lembrete constante de sua solidão. Ali, após turnos de 12 horas, ela se encolhia na cama velha, massageando as mãos ardidas por detergentes fortes, e se permitia chorar baixinho, revivendo fragmentos de um amor que o destino roubara cruelmente. Nos registros do hotel, ela era apenas Helena O., um sobrenome cortado para enterrar o passado, como se pudesse apagar as cicatrizes emocionais com uma simples abreviação. Mas naquela manhã de outono, com o sol filtrando fraco pelas janelas sujas, um pressentimento a invadiu, como um arrepio na espinha, avisando que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. A 1.200 quilômetros dali, em uma torre reluzente no coração de São Paulo, Victor Almeida assinava papéis com a precisão de um cirurgião. Aos 50 anos, ele era o dono de uma rede de hotéis que se espalhava por 12 países, um império construído com mãos firmes e decisões impiedosas. Sua vista da cidade, um labirinto de concreto cinzento e luzes incessantes, espelhava sua alma imponente, mas fria como aço. Seus cabelos pretos, agora cortados curtos e salpicados de prata nas têmporas, emolduravam um rosto quadrado, com olhos castanhos escuros que podiam derreter corações ou congelar rivais. O terno cinza sob medida não disfarçava a tensão nos ombros largos, nem o hábito de tamborilar os dedos na mesa de vidro, um tique nervoso que traía a inquietude por trás da fachada de sucesso. Ele havia pago caro pela fortuna. Noites insones, relacionamentos vazios, uma solidão que corroía como ácido. Sua assistente Carla, uma mulher prática de 45 anos com óculos finos e eficiência implacável, entrou carregando um dossiê azul. Senhor Almeida, o relatório da auditoria do Costa Azul chegou. Os números são alarmantes. Desfalques, fornecedores inflacionados, possivelmente evasão fiscal. Victor ergueu os olhos, franzindo a testa. O resort era uma aquisição impulsiva de anos atrás, mais sentimental do que estratégica, ligada a memórias que ele evitava como pragas. Que irregularidades específicas? Perguntou, folheando as páginas cheias de gráficos vermelhos. Carla listou: pagamentos fantasma para serviços inexistentes, estoques superfaturados. Recomendo uma visita pessoal. Sua presença costuma soltar línguas. Victor suspirou, um som pesado de exaustão acumulada.
Viagens assim eram rotina, mas algo no nome Costa Azul apertava seu peito como uma garra. Marque para a quinta. Ida e volta no mesmo dia sem pernoite. Carla anotou no tablet, mas parou na porta. Senhor, posso dizer algo? Você evita essa região há anos. Talvez seja a hora de encarar o que quer que esteja fugindo. A porta se fechou antes que ele pudesse retrucar, deixando-o sozinho com fantasmas que ele havia trancado no fundo da mente. Helena! O nome escapou de seus lábios como um sussurro doloroso, evocando imagens de mãos entrelaçadas em sombras proibidas, beijos roubados em noites quentes, promessas de um futuro que nunca veio. Ele se serviu de um conhaque, o líquido, âmbar queimando a garganta, mas não as lembranças que irrompiam. Risos compartilhados em praias escondidas, olhares cheios de fogo adolescente, o cheiro de jasmim nos cabelos dela. Como ela estaria agora? Feliz? Casada? A ideia o torturava, uma dor aguda que ele disfarçava com trabalho incessante. Quinta chegou com uma névoa densa que tornava o litoral ainda mais melancólico, como se o céu chorasse por segredos antigos. Helena chegou cedo ao trabalho, fugindo de pesadelos onde trens partiam sem ela, deixando-a sozinha em plataformas vazias. A cozinha estava quieta, apenas o zumbido de geladeiras e o pingar de uma torneira quebrada. Ela acendeu as luzes, organizando tudo com ritual, alinhando esponjas, ajustando a temperatura da água, criando ordem no caos para acalmar o coração acelerado. Por volta das 10 horas, o gerente Paulo, um homem atarracado de 55 anos, com bigode grisalho e suor constante na testa, irrompeu agitado. Helena, hoje é dia de inspeção, o dono da rede vem pessoalmente, Victor Almeida, tudo impecável, hein? Nem uma mancha. O nome a atingiu como um raio, paralisando suas mãos na esponja. Victor. Ali, depois de tudo, o mundo girou, e ela se apoiou na pia, respirando fundo para não desabar. Estou bem, mentiu para Paulo, que a olhou estranho antes de sair. As horas viraram um borrão, lavar, enxaguar, empilhar, um mantra para bloquear o pânico, mas sua mente traía. Flashes de Victor jovem, rindo enquanto a girava na areia, sussurrando "te amo", com uma paixão que a fazia derreter. Pela tarde, vozes masculinas ecoaram na cozinha. Uma delas, grave e comandadora, fez seu sangue congelar. Era ele. Helena virou de costas, fingindo concentração absoluta nos pratos, o coque mais apertado que nunca. Rezou para que passasse reto, mas o destino ria dela. Paulo apresentou. Aqui é nossa área de limpeza. Helena é nossa melhor funcionária há 6 anos. Victor olhou e o tempo parou. Seus olhos se arregalaram. A pasta escorregou de suas mãos, papéis voando como confetes de choque. Helena, sussurrou, voz trêmula de emoção crua. Ela se virou devagar, e o impacto foi devastador. Ali estava ele, mais maduro, mais imponente, mas com os mesmos olhos que a haviam conquistado. Amor, dor, saudade, tudo colidiu em um nó no peito. Paulo gaguejou. Vocês se conhecem? Victor se abaixou para pegar os papéis, ganhando tempo. Conhecíamos, há muito tempo. Helena ecoou rouca. Muito tempo. O ar pesava com anos, não ditos, corações batendo em uníssono após décadas apartados. Paulo saiu com os auditores, deixando-os sozinhos. Victor deu um passo, mas ela recuou instintivamente. Helena, precisamos conversar. Em particular, ela hesitou, o medo brigando com a faísca de esperança. Meu turno acaba às 18 horas. Há um cais abandonado a 3 quilômetros pela costa. Se quiser, me encontre lá às 19 horas. Ele assentiu, alívio nos olhos. Estarei lá. Enquanto ele saía, Helena tremia. Na pia, lágrimas misturando-se à água. O passado a alcançara, e com ele, uma onda de emoções que ameaçava afogá-la. Medo de se machucar de novo, mas também um calor romântico esquecido, como se o coração acordasse após um longo inverno. Sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, como se pintasse uma tela para o reencontro inevitável. Helena caminhava pela trilha estreita, que cortava a vegetação rasteira até o cais abandonado, a 3 quilômetros do resort Costa Azul.
O vento salgado bagunçava os fios soltos de seu coque, e o som das ondas quebrando contra as rochas parecia ecoar o tumulto em seu peito. Vestia um casaco azul desbotado sobre o uniforme, único resquício de cor em sua vida monocromática, e carregava um peso invisível. A incerteza do que diria a Victor após 30 anos de silêncio. Cada passo era uma batalha, entre o desejo de reviver o passado e o medo de reabrir feridas que nunca cicatrizaram. O cais, uma estrutura de madeira carcomida pelo tempo, estendia-se sobre o mar como um esqueleto de memórias, com tábuas quebradas e cordas puídas balançando ao vento. Era ali que, aos 17 anos, eles trocavam juras de amor sob estrelas que pareciam brilhar só para eles. Agora, aos 47, Helena se sentia uma estranha naquele lugar, como se o tempo tivesse roubado não só sua juventude, mas também sua coragem. Victor chegou antes, estacionando seu carro alugado, um SUV preto que destoava da rusticidade do lugar, a poucos metros do cais. Ele estava fora do terno, vestindo uma camisa polo cinza e calça jeans, uma tentativa de parecer menos formal, mais próximo do garoto que Helena conhecera. Mas as rugas sutis ao redor dos olhos e a postura rígida traíam o peso dos anos e do sucesso. Ele caminhava pelo cais testando as tábuas com cuidado, o coração acelerado como na adolescência. A visão de Helena se aproximando, silhueta recortada contra o crepúsculo, o fez congelar. Ela estava diferente, mais magra, mais cansada, com uma dureza no rosto que ele não reconhecia. Mas os olhos verdes ainda carregavam aquele brilho que o assombrava em sonhos. Ele quis correr até ela, abraçá-la, mas o abismo de 3 décadas o segurou no lugar. Helena parou a poucos metros, cruzando os braços como escudo. "Você veio", disse ela, a voz firme, mas com um tremor que traía a emoção. Victor assentiu, engolindo em seco. "Eu disse que estaria aqui." Um silêncio pesado se instalou, cortado apenas pelo barulho do mar. Ele deu um passo à frente, as mãos inquietas nos bolsos. "Helena, eu nunca imaginei te encontrar assim. O que aconteceu com você? Como chegou aqui?" A pergunta, embora sincera, soou como uma lâmina para ela. Helena riu, um som amargo, sem humor. "Aqui? Lavando pratos? A vida, Victor. A vida aconteceu. Nem todo mundo vira dono de impérios." O tom cortante o fez recuar, mas ele insistiu. Olhos suplicantes. "Não foi o que quis dizer, só quero entender. Você sumiu depois que..." Ele parou, incapaz de dizer o que ambos sabiam. Helena desviou o olhar para o horizonte, onde o último fio de sol desaparecia. "Depois que seu pai me expulsou da cidade. Depois que ele ameaçou minha família se eu não te deixasse em paz." As palavras saíram como veneno guardado por anos. Victor arregalou os olhos, o choque estampado no rosto. "Expulsou? Ameaças? Helena, eu não sabia de nada disso. Ele disse que você tinha ido embora por vontade própria, que não me queria mais." Ela virou-se para ele, os olhos marejados, mas a raiva segurando as lágrimas. "E você acreditou? Acreditou que eu te abandonaria, assim, sem uma palavra? Eu te amava, Victor, mas eu era uma garota pobre, filha de pescador, e você o herdeiro dos Almeida. Seu pai deixou claro que eu era um erro na sua vida perfeita." Victor cambaleou, como se as palavras fossem um soco. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando processar a revelação. "Meu Deus, Helena, eu era jovem, ingênuo. Pensei que você tinha seguido em frente. Tentei te procurar, mas ninguém sabia de você. Meu pai, ele morreu há 15 anos. Nunca me contou nada." Ele fez uma pausa, a voz embargada. "Eu nunca parei de pensar em você. Cada hotel que construí, cada cidade que conquistei, era para preencher o vazio que você deixou." Helena sentiu o coração apertar, mas a mágoa era mais forte. "E eu, enquanto você construía seu império, eu lutava para sobreviver. Perdi meus pais, meu irmão, minha casa. Trabalhei em bares, fábricas, cozinhas, tudo para não desmoronar. E agora você aparece rico, poderoso, querendo cavar meu passado, como se fosse uma história bonita." Victor se aproximou, ignorando o risco das tábuas frágeis. "Não é só o passado, Helena.
É o presente. Te ver hoje foi como se o tempo não tivesse passado. Eu ainda sinto o mesmo. Ela recuou, o coração disparado, dividido entre a saudade e a desconfiança. Sente o quê, Victor? Pena, curiosidade? Não sou mais a garota de 17 anos. E você não é mais aquele menino que prometia o mundo. Ele parou, os olhos brilhando com uma mistura de culpa e determinação. Não quero o mundo, só quero uma chance de consertar o que foi destruído. Me deixa te ajudar, Helena, não como caridade, mas como nós. O mar rugiu mais alto como se respondesse por ela. Helena respirou fundo, as mãos trêmulas. Não sei se acredito em nós depois de tudo, mas estou cansada de fugir. Talvez eu te deva uma conversa, pelo menos. Ela apontou para o cais. Amanhã mesmo horário aqui, mas não espere que eu facilite as coisas. Victor sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. O primeiro em anos que não era forçado. Eu não esperaria menos de você. Enquanto Helena se afastava, a silhueta engolida pela penumbra, Victor ficou no cais, o vento frio batendo no rosto. Ele tocou o corrimão podre, lembrando noites em que segurava a mão dela ali, sonhando com um futuro que nunca veio. Agora, com o peso da verdade esmagando-o, ele sabia que reconquistá-la seria a maior batalha de sua vida. Não com dinheiro ou poder, mas com o coração que ele havia enterrado por tanto tempo. A noite caiu densa sobre o litoral, com o céu salpicado, de estrelas que pareciam zombeteiras, testemunhas de um passado que Helena preferia esquecer. De volta à sua cabana nos fundos do resort Costa Azul, ela se sentou na beira da cama, o colchão rangendo sob seu peso. A luz fraca de um abajur amarelado iluminava o espaço apertado. Uma cômoda lascada, uma foto emoldurada de seus pais sorrindo em um barco de pesca e um espelho rachado que ela evitava encarar. Suas mãos, ainda vermelhas do trabalho na cozinha, tremiam enquanto segurava uma xícara de chá de camomila, agora frio. A conversa no cais com Victor reabriu um baú de memórias que ela havia trancado com força. Memórias de risos, toques, promessas, mas também da dor de ser arrancada de sua vida aos 17 anos. O rosto de Victor, mais velho, mas ainda carregando aquele olhar intenso, a desarmava. Ela queria odiá-lo, culpar sua ingenuidade de juventude, mas uma parte teimosa de seu coração sussurrava que ele também fora vítima. Maldito seja, murmurou deixando a xícara na mesinha e esfregando os olhos para afastar as lágrimas. A 1.200 quilômetros dali, Victor não conseguia dormir. Hospedado em uma suíte executiva de um hotel boutique em Búzios, ele encarava o teto, o ar-condicionado zumbindo como um eco de seus pensamentos agitados. A revelação de Helena sobre seu pai o atingira como um terremoto, rachando a fundação de tudo o que ele acreditava sobre sua juventude. Ele se lembrava do pai, um homem de ternos impecáveis e voz autoritária, que moldara sua vida com mãos de ferro. Você tem um futuro maior que essa cidadezinha, ele dizia, afastando Victor de qualquer distração, como chamava Helena. Agora, as palavras do pai soavam como traição. Victor pegou o celular e abriu um álbum digital antigo, onde guardava uma única foto deles dois. Jovens rindo na praia com Helena segurando um sorvete derretendo e ele com areia no cabelo. A imagem o fez sorrir e doer ao mesmo tempo. Ele precisava consertar as coisas, mas como reconquistar alguém que a vida havia endurecido tanto? Na manhã seguinte, o resort Costa Azul fervilhava com a presença de Victor e sua equipe de auditores. O gerente Paulo corria de um lado para outro, suando mais que o normal, enquanto funcionários sussurravam sobre demissões iminentes. Helena mantinha a cabeça baixa na cozinha, mas sentia os olhares curiosos dos colegas. A notícia de que ela e o chefe grande se conheciam já corria como fogo no mato seco. Helena, o que está rolando? Ele te chamou pelo nome ontem, e perguntou Clara, uma copeira jovem de olhos vivos enquanto secava copos. Helena forçou um sorriso. Coisa antiga, nada importante. Mas Clara não se convenceu, cutucando. Antiga, mas importante o suficiente para ele quase derrubar a pasta dele. Helena ignorou, mergulhando as mãos na pia com mais força, como se pudesse lavar a inquietação.
Por volta do meio-dia, Victor apareceu na entrada da cozinha, hesitante. Ele havia trocado o jeans por um blazer azul marinho, mas ainda parecia fora de lugar entre os vapores e o barulho de panelas. Helena, posso falar com você um momento? Os funcionários pararam, o silêncio gritante. Ela secou as mãos no avental, o coração disparado, e assentiu. No corredor, fora da vista dos curiosos, Victor falou baixo com urgência. Eu não paro de pensar no que você disse ontem. Meu pai, eu preciso saber tudo. O que ele fez. Exatamente. Helena cruzou os braços, a armadura de sempre. Ele me encontrou na saída da escola. Disse que eu era um obstáculo na sua vida. Que você ia para Londres estudar e que eu não podia atrapalhar. Ameaçou tirar o barco do meu pai, nossa única fonte de renda. Eu não tinha escolha, Victor. Tive que ir embora. Victor cerrou. Os punhos, a raiva contra o pai morto fervendo. E você nunca pensou em me contar? Uma carta, qualquer coisa? Helena riu, amarga. Escrevi dezenas de cartas, nunca enviei. Seu pai deixou claro que, se eu tentasse contato, minha família sofreria mais. Eu era uma garota assustada, Victor. E você foi para Londres, viveu sua vida. Como eu ia competir com isso? Ele balançou a cabeça, a culpa o sufocando. Eu não vivi, Helena, sobrevivi. Cada conquista era vazia sem você. Ela desviou o olhar, o peso daquelas palavras mexendo com algo que ela pensava estar morto. Palavras bonitas não mudam o passado, retrucou, mas a voz saiu mais suave, menos afiada. Antes que Victor pudesse responder, Paulo apareceu, interrompendo. Senhor Almeida, os auditores precisam de você na sala de reuniões. É urgente. Victor hesitou, olhando para Helena. Hoje, às 19 horas, no cais. Por favor, não desista de mim. Ela não respondeu. Apenas voltou para a cozinha, o coração em guerra. Durante o resto do dia, ela trabalhou no piloto automático, mas cada prato lavado era uma chance de pensar em Victor, no que poderia ter sido, no risco de se permitir sonhar novamente. Às 18 horas, ela trocou o uniforme pelo casaco azul, pegou um velho caderno, onde escrevia pensamentos, e caminhou até o cais, o caderno apertado contra o peito como um talismã. Victor já estava lá, sentado em uma tábua mais firme, olhando o mar. Ele se levantou ao vê-la, alívio estampado no rosto. Você veio. Helena sentou a alguns metros, mantendo distância. Quero te contar tudo, Victor, mas só se você prometer ouvir sem interromper e sem pena. Ele assentiu, sério. Ela abriu o caderno, as páginas amareladas cheias de letras tortas, e começou a ler trechos de sua vida. A fuga para São Paulo, aos 17, os empregos precários, a morte dos pais em um acidente de barco, o irmão perdido para as drogas, os anos de solidão. Cada palavra era um peso que ela tirava do peito, mas também uma ponte que construía entre eles. Victor ouviu, imóvel, as lágrimas escorrendo silenciosas, enquanto o mar engolia o sol. Quando ela terminou, o silêncio era tão denso que parecia sólido. Victor finalmente falou, a voz rouca. Eu não posso desfazer o que aconteceu, Helena, mas posso te prometer que, se me deixar, vou passar o resto da vida tentando te dar o que você merece. Ela fechou o caderno, os olhos fixos no horizonte. Não sei se acredito em promessas, Victor, mas talvez eu queira tentar descobrir. Ela se levantou, o vento levando suas palavras. Amanhã, mesmo horário. Traga café. Eu odeio chá frio. Ele riu, um som leve que aqueceu o ar frio, e assentiu. Enquanto Helena caminhava de volta, o caderno mais leve em suas mãos, Victor ficou no cais, sentindo algo que não sentia há décadas. Esperança. O crepúsculo no cais abandonado parecia segurar o fôlego, como se o próprio mar soubesse que algo crucial estava em jogo. Helena fechou o caderno com um estalo suave, as mãos ainda trêmulas após revelar os pedaços mais frágeis de sua vida. O vento carregava o sal e o peso de suas palavras, enquanto Victor permanecia em silêncio, cumprindo a promessa de não interromper. Seus olhos, porém, falavam alto, uma mistura de dor, culpa e uma determinação que Helena não via desde a juventude. A escuridão se adensava, e as ondas batiam com mais força,
como um tambor anunciando que o passado e o presente estavam em colisão. Helena se levantou, o caderno apertado contra o peito, e respirou fundo. Agora você sabe, Victor. Não é uma história bonita. Não espere que eu seja a garota que você amava. Aquela Helena morreu há muito tempo. Victor se levantou também, mas manteve a distância que ela impunha, as mãos nos bolsos para conter o impulso de tocá-la. Você não é a mesma, e eu também não sou, mas o que sinto, isso não mudou. Não é pena, Helena, é admiração. Você enfrentou um inferno, e ainda está aqui de pé. Ela riu, um som curto e descrente. De pé, estou sobrevivendo, Victor, há uma diferença. Ele deu um passo à frente, as tábuas do cais rangendo sob seu peso. Então me deixa te ajudar a viver de novo. Não com dinheiro, não com poder, mas com o que sempre fomos juntos. Helena desviou o olhar, o coração apertado. A ideia de juntos era um sonho perigoso, um que ela já havia pagado caro por sonhar. Você fala como se fosse simples, como se o tempo não tivesse construído um abismo entre nós. Antes que Victor pudesse responder, um trovão baixo ecoou no horizonte, anunciando uma tempestade que se formava ao longe. Helena olhou para o céu, as nuvens escuras engolindo as estrelas. É melhor irmos. Não quero ficar presa aqui na chuva. Victor hesitou, querendo prolongar o momento, mas assentiu. Amanhã, então. Mesmo horário? Ela olhou para ele, os olhos verdes brilhando sob a luz fraca da lua. Talvez. Traga o café que prometeu. Um sorriso tímido escapou dos lábios. Dela, o primeiro que Victor via em décadas, e isso o fez sentir como se o mundo tivesse voltado a girar. Na manhã seguinte, o resort Costa Azul estava um caos. A auditoria de Victor revelou mais irregularidades. Contratos fraudulentos assinados pelo gerente Paulo, desvios de verbas para contas offshore e até um esquema de lavagem de dinheiro disfarçado de manutenção de equipamentos. Victor, na sala de reuniões com paredes descascadas, confrontou Paulo diretamente. Você tem 24 horas para explicar cada centavo ou chamo as autoridades. Paulo, o suor escorrendo como uma torneira, gaguejou desculpas, mas Victor não estava ali para jogos. Sua mente, porém, estava dividida. Metade focada nos números, metade no cais em Helena, na chance de reconstruir algo que ele pensava estar perdido para sempre. Helena, na cozinha, ouviu os rumores sobre Paulo enquanto lavava panelas. Clara, a copeira, sussurrou animada. Dizem que o gerente está com o rabo preso. O Almeida vai demitir meio mundo. Helena apenas assentiu, mantendo o foco na espuma do detergente, mas por dentro ela se perguntava o que Victor faria com o resort. E com ela. Será que ele a via como parte do problema, uma peça descartável, de um hotel em ruínas? A ideia a irritava, mas também a assustava. Perder o emprego seria mais um golpe, e ela não sabia se tinha forças para recomeçar outra vez. Por volta das 16 horas, Victor apareceu na cozinha novamente, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. Helena, preciso de você na minha sala. Agora. O tom era profissional, mas havia um calor nos olhos dele que a desarmou. Ela secou as mãos, sentindo o peso dos olhares dos colegas, e o seguiu até uma salinha improvisada no segundo andar, com vista para o mar agitado pela tempestade que se aproximava. Victor fechou a porta e, por um momento, o mundo lá fora, os auditores, o resort, os problemas, desapareceu. Eu não vim falar de trabalho. Ele começou sentando-se na beira da mesa. Quero te fazer uma proposta, não como chefe, mas como eu. Helena ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. Proposta? Victor, eu disse que não quero caridade. Ele levantou as mãos defensivo. Não é caridade, é uma chance. Este resort está afundando, mas eu vejo potencial. Quero reformá-lo, transformá-lo em algo vivo de novo. E quero você na liderança disso. Gerente de operações. Você conhece este lugar melhor que qualquer um, Helena. E confio em você. Ela piscou atônita. Gerente? Eu lavo pratos, Victor. Não tenho diploma, não tenho experiência com isso. Ele sorriu. Aquele sorriso confiante que a fazia querer acreditar no impossível. Você tem algo melhor. Coração e garra.
O resto eu te ensino. Helena sentiu o chão oscilar como se o cais estivesse sob seus pés novamente. Era uma chance, sim, mas também um risco. Confiar em Victor, deixar-se vulnerar. Ela olhou pela janela, onde o mar cinzento refletia sua incerteza. Por que eu, Victor? Por culpa? Por nostalgia? Ele se aproximou, a voz baixa e firme. Porque você é a única pessoa que já me fez sentir que o mundo vale a pena. E porque acredito que juntos podemos construir algo maior que o nosso passado. As palavras a atingiram como uma onda, e ela sentiu o coração acelerar, dividido entre medo e um calor que não sentia há anos. Tá bem, disse ela finalmente, a voz quase um sussurro. Vou pensar, mas não me pressione, Victor. E não espere que eu esqueça tudo de uma vez. Ele assentiu alívio nos olhos, sem pressão, só me encontre no cais hoje às 19 horas, com café. Ela riu, um som leve que surpreendeu até a si mesma. Você é insistente, hein? Ele deu de ombros, sorrindo. Sempre fui quando se trata de você. Às 19 horas, com a chuva começando a cair em gotas leves, Helena chegou ao cais, o casaco azul encharcado. Victor estava lá, segurando 2 copos de café em uma bandeja de papelão, a camisa molhada colando no corpo. Ele entregou um copo a ela, o vapor subindo no ar frio. Café quente, como prometido. Ela aceitou, os dedos roçando os dele por um segundo, um toque que trouxe de volta memórias de mãos entrelaçadas. Sentaram-se em um banco improvisado, protegidos por um telhado de zinco enferrujado, e pela primeira vez em décadas falaram sem o peso do passado, sobre o mar, o resort, sonhos que ainda ousavam ter. A chuva caía mais forte, mas ali, naquele momento, o mundo parecia estranhamente perfeito. A chuva caía em cortinas, tamborilando no telhado de zinco do cais abandonado, enquanto Helena e Victor se abrigavam, os copos de café aquecendo suas mãos. O ar estava carregado de umidade e de algo mais. Uma eletricidade sutil, como se o universo conspirasse para mantê-los ali, presos naquele momento frágil. Helena tomou um gole do café, o amargor quente contrastando com a frieza da chuva, e olhou para Victor. Ele a observava com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta, como se ele pudesse ver além de suas defesas. Você sempre tomou café preto? Perguntou ela, quebrando o silêncio com uma tentativa de leveza. Victor riu, o som abafado pela chuva. Desde que você me convenceu a experimentar naquela lanchonete horrível em 95, lembra? Ela sorriu, a memória trazendo um calor inesperado. Lembro. Você fez careta e disse que parecia veneno. Eles riram juntos, um som raro que ecoou como uma ponte entre o passado e o presente. Mas o momento de leveza não durou. Helena baixou o copo, o sorriso desvanecendo. Victor, o que você quer de verdade? Não me venha com essa história de reformar o resort ou me fazer gerente. Isso é maior que um emprego. O que você quer de mim? Ele hesitou, o olhar fixo no mar agitado, como se buscasse respostas nas ondas. Quero você de volta, Helena. Não a garota de 17 anos, mas a mulher que está aqui agora com cicatrizes, força, tudo. Quero uma chance de construir algo real, mesmo que leve o resto da minha vida para te convencer. Ela balançou a cabeça, a mágoa antiga lutando contra a esperança nova. Você não entende. Não é só o que seu pai fez. É o que a vida fez comigo. Não sei se consigo confiar em alguém de novo, nem mesmo em você. Victor se inclinou para a frente, a chuva pingando de seus cabelos. Então me deixa provar que você pode. Um passo de cada vez. Aceite a proposta do resort, trabalhe comigo. Se não quiser mais do que isso, eu respeito. Mas não me peça para desistir de você. O tom dele era firme, mas vulnerável. E Helena sentiu algo ceder dentro dela. Não completamente, mas o suficiente para deixá-la confusa. Ela olhou para o copo vazio, as gotas de chuva escorrendo pelo papelão. Eu disse que ia pensar, e vou. Mas, Victor, se isso for um erro, não serei eu quem vai quebrar dessa vez. Ele assentiu sério. Justo. Amanhã, mesma hora, aqui, mesmo se chover? Ela suspirou, um meio sorriso escapando. Você e esse cais. Tá bem. Mas traga um guarda-chuva. De volta à cabana,
Helena passou a noite acordada, o som da chuva misturando-se aos seus pensamentos. A proposta de Victor era uma corda jogada no abismo em que ela vivia, mas segurá-la significava arriscar uma queda ainda maior. Ela abriu o caderno, relendo trechos que escrevera anos atrás, sonhos abandonados, raiva engolida, pedaços de si mesma que ela mal reconhecia. Pela primeira vez, porém, ela pegou uma caneta e escreveu algo novo. Talvez eu mereça mais do que sobreviver. As palavras a assustaram, como se fossem uma traição à armadura que ela construíra. No resort Costa Azul, a manhã trouxe uma trégua na chuva, mas não no caos. A auditoria de Victor avançava implacável e Paulo, o gerente, estava cada vez mais encurralado. Durante uma reunião tensa, ele tentou negociar, oferecendo soluções que cheiravam a suborno. Victor cortou-o com frieza. Você está fora, Paulo. E se eu encontrar mais evidências, você vai responder na justiça. Paulo saiu da sala, o rosto vermelho, lançando um olhar venenoso para os funcionários, incluindo Helena, que ouviu tudo da cozinha. Clara, a copeira, sussurrou. Helena, o homem está desesperado, cuidado. Ele sabe que você e o Almeida têm algo. Helena franziu a testa, um frio na espinha. Não temos nada, só história. Mas as palavras de Clara a deixaram alerta. Paulo era o tipo de homem que, acuado, mordia como cobra. À tarde, Victor chamou Helena novamente à salinha com vista para o mar. Desta vez, ele tinha papéis espalhados na mesa, plantas do resort, orçamentos, esboços de uma reforma ambiciosa. Quero te mostrar o que estou planejando, disse ele, apontando para um desenho de um novo lobby, com janelas amplas e jardins revitalizados. Este lugar pode ser um refúgio de verdade, não uma relíquia. E você pode ajudar a fazer isso acontecer. Helena estudou os papéis, surpresa com a visão. Era mais do que um hotel. Era um sonho de renovação, como se Victor quisesse consertar não só o resort, mas também o passado deles. É lindo, admitiu ela hesitante, mas eu não sei se sou capaz. Victor a olhou nos olhos. Você é mais capaz do que imagina. Sempre foi. Antes que ela pudesse responder, um barulho na porta os interrompeu. Paulo entrou sem bater, o rosto uma máscara de raiva contida. Senhor Almeida, precisamos conversar, sozinhos. Victor ergueu uma sobrancelha, mas Helena já se levantava. Eu vou. No corredor, porém, ela ouviu Paulo sussurrar algo sobre investigações internas e funcionários desleais. O tom era ameaçador, e ela sentiu o velho medo voltar. Não por si mesma, mas pelo que Paulo poderia fazer para sabotar Victor. Ela voltou à cozinha, decidida a ficar de olho. Às 19 horas, o cais estava úmido, mas a chuva havia parado. Victor chegou com um guarda-chuva dobrado e mais café, cumprindo a promessa com um sorriso. Helena sentou ao lado dele, mais perto do que nos dias anteriores, o calor do café aquecendo mais que suas mãos. Eu pensei na sua proposta, disse ela, a voz firme. Vou aceitar, mas com condições. Primeiro, quero aprender tudo, do zero. Segundo, nada de tratamento especial por causa do passado. E terceiro, não me faça acreditar em algo que não pode acontecer. Victor a olhou, o alívio misturado com algo mais profundo. Feito. E, Helena, só para constar, tudo que eu disse é real. Não é o passado falando, é o agora. Enquanto as ondas batiam suavemente, eles conversaram sobre o resort, sobre ideias práticas, sobre o futuro. Pela primeira vez, Helena sentiu um fio de esperança. Não só por Victor, mas por si mesma. Mas no fundo, uma sombra persistia. Paulo, os segredos do resort e o medo de que o passado pudesse voltar para cobrar seu preço. O amanhecer trouxe um céu limpo ao litoral, com o sol refletindo no mar como fragmentos de vidro, mas a calma era apenas aparente. No resort Costa Azul, a tensão era palpável. Helena chegou cedo à cozinha, o uniforme verde-oliva impecável, mas o peso da decisão tomada no cais ainda a pressionava. Aceitar a proposta de Victor significava mais do que um novo cargo. Era um salto para um futuro incerto, onde ela teria que confiar não só nele, mas em si mesma. Enquanto organizava as esponjas e ajustava a torneira, Clara, a copeira, se aproximou.
os olhos brilhando com curiosidade. Helena, corre o boato que você vai ser promovida. É verdade? O Almeida te escolheu para gerente? Helena suspirou, mantendo o foco na pia. Nada confirmado, Clara, só conversa por enquanto. Mas Clara sorriu maliciosa. Conversa com café no cais? Sei. Helena lançou um olhar sério, e Clara recuou rindo. Tá, não falo mais, mas cuidado com o Paulo. Ele tá espumando desde ontem. A menção a Paulo fez Helena estremecer. O gerente, agora oficialmente afastado por Victor, não aparecera no resort naquela manhã, mas sua sombra pairava. Durante o intervalo, Helena ouviu sussurros entre os funcionários. Paulo fora visto na cidade falando com figuras conhecidas por negócios escusos e alguns acreditavam que ele planejava retaliar. Helena tentou ignorar, mas o medo se instalava, não por sua segurança, mas pelo que ele poderia fazer para sabotar o projeto de Victor. Ela sabia que homens como Paulo, quando acuados, não jogavam limpo. Enquanto isso, Victor estava na sala de reuniões, finalizando a dispensa de Paulo com os auditores. Os documentos confirmavam o pior. Desvios de milhões, contratos falsos, até ligações com fornecedores ligados ao crime organizado. Isso é maior do que imaginávamos, disse Carla, a assistente de Victor, ajustando os óculos enquanto revisavam o relatório. Você precisa da polícia, Victor, e rápido. Ele assentiu, mas sua mente vagava para Helena. A proposta que fizera a ela não era só profissional, era pessoal, uma forma de mantê-la por perto, de reconstruir o que o destino roubara. Mas agora, com Paulo como uma ameaça real, ele temia que sua decisão pudesse colocá-la em risco. Por volta do meio-dia, Victor chamou Helena para a salinha com vista para o mar. Desta vez ele parecia mais tenso, as rugas em sua testa mais pronunciadas. Helena, sente-se. Preciso te contar algo. Ela obedeceu, o coração acelerando. Paulo está fora, oficialmente, mas encontramos coisas graves. Ele estava envolvido com gente perigosa. Não sei o que ele pode fazer agora, mas quero que você fique atenta. Helena franziu a testa, a preocupação misturando-se com irritação. Você está me dizendo que aceitar seu plano pode me colocar na mira de um gerente corrupto? Ótimo, Victor. Ele levantou as mãos defensivo. Não vou deixar nada acontecer com você. Contratei segurança extra para o resort e a polícia já está envolvida. Mas preciso que confie em mim. Helena cruzou os braços, o velho instinto de autoproteção falando mais alto. Confiar é fácil de dizer, Victor, mas eu já paguei. Caro por confiar no passado. E agora você me coloca no meio de uma guerra que não é minha. Ele se aproximou, a voz baixa, mas firme. Não é só minha guerra, Helena. Este resort é nossa chance. Sua, minha, nossa. Quero que você lidere isso comigo, mas também quero te proteger. Não porque acho que você é frágil, mas porque você é importante. A palavra pairou entre eles pesada, e Helena sentiu o coração apertar. Ela queria acreditar, mas o medo a segurava como uma âncora. À tarde, Victor começou a treinar Helena para o novo cargo, mesmo com a promoção ainda não oficial. Ele a levou para o escritório principal, onde mostrou planilhas, cronogramas e contatos de fornecedores. Você já conhece a operação da cozinha. Isso é só maior. Pense como se fosse organizar o caos, algo que você já faz. Helena, apesar da insegurança, absorvia tudo com atenção, anotando em seu caderno. Pela primeira vez, ela sentiu um vislumbre de orgulho, não apenas por sobreviver, mas por construir algo. Victor a observava, admirado com sua determinação, mas também preocupado com o que estava por vir. Às 19 horas, o cais estava silencioso, o mar calmo sob o céu estrelado. Victor chegou com café e um guarda-chuva, mesmo sem chuva à vista. Helena já estava lá sentada em uma tábua, o caderno ao lado. Você está levando esse negócio de café a sério, disse ela, aceitando o copo com um sorriso tímido. Ele riu, sentando-se mais perto do que nos dias anteriores. Promessas são promessas. Por um momento conversaram sobre o resort, ideias para o novo cardápio, reformas nos quartos, mas o clima mudou quando Helena mencionou Paulo.
Clara disse que ele tá na cidade, falando com gente perigosa. Victor, se ele vier atrás de você ou de mim... Ele a interrompeu, a voz firme. Ele não vai tocar em você, eu juro. Helena olhou para ele, os olhos verdes brilhando com uma mistura de medo e algo mais suave. Você não pode controlar tudo, Victor. Nem o passado, nem o futuro. Ele pegou a mão dela, hesitante, e pela primeira vez ela não recuou. O toque era quente, familiar, como se o tempo não tivesse passado. Talvez não, mas posso lutar pelo que importa. E você importa. Ela segurou a mão dele por um instante, o coração disparado antes de soltá-la. Vamos devagar, Victor. Um passo de cada vez. Ele assentiu, um sorriso suave nos lábios. Um passo de cada vez. Enquanto caminhavam de volta, lado a brisa do mar parecia carregar uma promessa, frágil, mas real. Mas na escuridão, uma figura observava de longe, escondida entre as árvores. Paulo, com o rosto endurecido, segurava um celular digitando uma mensagem. Ele tá com... Ela? Vamos agir. A maré estava subindo e com ela uma corrente perigosa que ameaçava engolir tudo. O sol nascia tímido sobre o resort Costa Azul, filtrado por nuvens finas que prenunciavam mais chuva. Helena acordou com o coração pesado, a memória do toque de Victor no cais ainda viva em sua pele. Pela primeira vez em anos, ela permitiu-se imaginar um futuro além da sobrevivência, um futuro com propósito, talvez até com ele. Mas a sombra de Paulo, com sua mensagem ameaçadora vista na noite anterior, pairava como uma nuvem negra. Ela vestiu o uniforme, guardou o caderno na cômoda e foi para a cozinha, determinada a manter a rotina como âncora. No entanto, o resort estava diferente. Seguranças contratados por Victor patrulhavam discretamente os corredores e os funcionários cochichavam, nervosos, sobre a saída de Paulo e os rumores de que ele não desistiria tão fácil. Na cozinha, Clara abordou Helena com um olhar preocupado. Você viu o Paulo ontem à noite? Um garçom disse que ele estava no bar da cidade, falando alto, bêbado, prometendo dar o troco no Almeida. Helena sentiu um frio na espinha, mas manteve a voz firme. Ele tá fora, Clara, não pode fazer nada. Clara balançou a cabeça, secando pratos com força. Homens como ele sempre encontram um jeito. E ele sabe que você tá no meio disso tudo, Helena. Só toma cuidado. As palavras de Clara ecoaram enquanto Helena mergulhava as mãos na água quente da pia, o vapor subindo como uma cortina que não podia protegê-la do medo crescente. Victor, na sala de reuniões, lidava com a crise. Carla, sua assistente, trouxe notícias alarmantes. A polícia confirmara que Paulo tinha conexões com um grupo local de agiotas e contrabandistas, e havia indícios de que ele planejava sabotar o resort, talvez com um incêndio ou uma denúncia, falsa para atrasar as reformas. Você precisa acelerar a segurança, Victor, e manter a Helena fora disso, disse Carla, ajustando os óculos. Victor franziu a testa, tamborilando os dedos na mesa. Ela já está envolvida, e não vou afastá-la. Ela é a chave para transformar este lugar. Carla ergueu uma sobrancelha. Você está misturando negócios com sentimentos, Victor. Isso é perigoso. Ele não respondeu, mas a advertência o atingiu. Proteger Helena significava mais do que segurança física. Era protegê-la de sua própria teimosia em consertar o passado. Por volta das 14 horas, Victor encontrou Helena na cozinha, onde ela organizava suprimentos para o jantar. Helena, preciso de você no escritório. Agora. O tom era urgente, e ela o seguiu ignorando os olhares curiosos dos colegas. Na salinha com vista para o mar, Victor fechou a porta e foi direto ao ponto. Paulo está planejando algo. A polícia está atrás dele, mas ele sumiu. Quero que você fique no resort até isso se resolver. Há quartos vagos, escolha um, é mais seguro. Helena cruzou os braços, a irritação subindo. Você tá me mandando me esconder? Eu não sou de fugir, Victor. Já fiz isso uma vez e não vou repetir. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Não é fugir, é ser inteligente. Ele sabe que você é importante para mim e isso te torna um alvo. Helena sentiu o coração acelerar com a palavra importante, mas a raiva falou mais alto.
Você me colocou nessa posição, Victor, me oferecendo cargos, me arrastando para o seu mundo. Não vou me trancar num quarto por causa do Paulo. Ele se aproximou a voz baixa, quase suplicante. Eu sei que te coloquei no meio disso. E me mata pensar que posso te perder de novo por minha culpa. Só, me deixa cuidar de você, Helena, por favor. Ela hesitou, a sinceridade dele rompendo suas defesas. Tá bem, vou ficar no resort, mas não me trate como frágil. Eu luto, minhas batalhas. Ele sorriu aliviado. Nunca duvidei disso. Às 19 horas, o cais estava envolto em uma névoa leve, o mar murmurando segredos. Victor chegou com café, como sempre, mas também com uma expressão tensa. Helena já estava lá, o casaco azul molhado pela garoa. Você tá parecendo que viu um fantasma, disse ela pegando o copo. Ele forçou um sorriso. Quase. A polícia encontrou o carro de Paulo abandonado na estrada. Ele tá foragido e ninguém sabe onde. Helena sentiu um aperto no peito, mas manteve a compostura. E o que você vai fazer? Victor olhou para o mar, a mandíbula cerrada. Vou terminar o que comecei. O resort, você, tudo. Mas primeiro vou garantir que ele não chegue perto de nós. Sentaram-se, mais próximos do que nunca, o silêncio entre eles confortável, mas carregado. Helena quebrou o clima, a voz suave. Sabe, Victor, quando você apareceu na cozinha aquele dia, eu quis te odiar. Mas você tá fazendo difícil. Ele riu, o som genuíno. Bom, porque eu não desisto fácil. Ela olhou para ele, os olhos verdes brilhando na penumbra. Eu sei. Mas se isso for real, Victor, tem que ser diferente. Não quero promessas, de contos de fadas. Quero verdade. Ele segurou a mão dela, o toque firme, mas gentil. Verdade é tudo que eu tenho para te oferecer agora. Enquanto conversavam, a névoa engrossava e um barulho estranho veio das árvores. Um estalo, como um galho quebrando. Helena se virou, o coração disparado. Você ouviu isso? Victor se levantou, os olhos estreitados. Fique aqui. Ele caminhou até a borda do cais, espiando a escuridão. Nada. Mas quando voltou, seu rosto estava pálido. Vamos voltar para o resort agora. Helena não discutiu, sentindo o mesmo pressentimento que a perseguia desde a manhã. Enquanto caminhavam de mãos dadas pela primeira vez em décadas, a sensação de perigo crescia. Na escuridão, olhos invisíveis o seguiam, e a tempestade que se aproximava não era apenas do céu. A névoa pairava densa sobre o resort Costa Azul, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos prontos para explodir. Helena acordou em um dos quartos vagos do resort, um espaço pequeno, mas mais confortável que sua cabana. O colchão firme e as cortinas limpas eram um contraste gritante com sua vida austera, mas ela não conseguia relaxar. O estalo no cais, na noite anterior, ecoava em sua mente, junto com o olhar pálido de Victor e a urgência em sua voz. Algo estava errado, e a sensação de ser observada a perseguia. Ela vestiu o uniforme, agora com um distintivo temporário de supervisora, em treinamento, que Victor insistira que usasse, e desceu para a cozinha, onde o ritmo frenético do café da manhã já começava. Clara a recebeu com um abraço inesperado. Olha só a futura gerente. Mas Helena, sério, tá tudo bem? Você tá com cara de quem viu um bicho-papão. Helena forçou um sorriso. Só cansada, Clara. Vamos trabalhar. No entanto, a cozinha parecia um campo minado. Funcionários trocavam olhares nervosos, e os seguranças de Victor patrulhavam com mais frequência, seus walkie-talkies chiando com mensagens codificadas. Durante o intervalo, Clara puxou Helena para um canto. Tem coisa estranha acontecendo. O estoque de bebidas sumiu com umas caixas de uísque caro, e o porteiro disse que viu um cara rondando o depósito ontem à noite. Parecia o Paulo, mas ninguém tem certeza. Helena sentiu o estômago revirar. Você contou pro Victor? Clara balançou a cabeça. Não diretamente, mas os seguranças sabem. Eles estão de olho. Só fica esperta, Helena. Ele tá com raiva, e você é o alvo mais fácil. Helena assentiu, a determinação misturada com medo. Ela não era de recuar, mas sabia que Paulo não jogava para perder. Victor, na sala de reuniões, estava imerso em uma ligação com a polícia. Sim, o carro foi encontrado na estrada 101, mas sem ele.
Estamos reforçando a segurança, mas precisamos de apoio aí. Ele desligou, o rosto tenso, e virou-se para Carla, que organizava relatórios. Alguma novidade nos fornecedores? Carla ajustou os óculos. Um deles, ligado ao Paulo, parou de responder. E tem um boato de que ele está espalhando que você está comprando funcionários para encobrir irregularidades. Ele está tentando sujar seu nome, Victor. Ele cerrou os punhos, a raiva contida. Que ele tente. Mas se ele chegar perto do resort ou da Helena, vai se arrepender. Carla o olhou séria. Você está apaixonado por ela, não tá? Isso está te cegando. Cuidado para não perder o controle da situação. Victor não respondeu, mas o silêncio dizia tudo. À tarde, Victor chamou Helena para o escritório. Ele parecia exausto, as olheiras marcando seu rosto, mas seus olhos ainda brilhavam ao vê-la. Você está usando o distintivo. Ficou bem em você. Ela revirou os olhos, mas um sorriso escapou. Não me acostumei ainda. Agora o que está acontecendo? Clara me contou sobre o estoque e o cara rondando. Victor suspirou, sentando-se na beira da mesa. Era o que eu temia. Paulo está tentando desestabilizar o resort. Pode ser roubo, sabotagem ou pior. A polícia está procurando, mas ele é escorregadio. Quero que você fique comigo hoje, Helena. Não no cais, aqui no resort é mais seguro. Ela cruzou os braços, o orgulho falando mais alto. Não vou viver com medo, Victor. Se ele quer confusão, que venha. Eu enfrento. Ele riu, admirado. Você é impossível, mas é por isso que... Bem, você sabe. Ela ergueu uma sobrancelha, mas o calor em seu peito a atraiu. O dia passou em uma névoa de tensão. Helena mergulhou no treinamento, aprendendo a gerenciar cronogramas e negociar com fornecedores, enquanto Victor lidava com os auditores e a polícia. À noite, em vez do cais, eles se encontraram no terraço do resort, um espaço com vista para o mar, agora iluminado por luzes frágeis que piscavam com a maresia. Victor trouxe café, como sempre, e eles sentaram-se em cadeiras de vime, o silêncio confortável, mas carregado. Você já pensou em como seria se a gente não tivesse sido separado? Perguntou ele, a voz suave. Helena olhou para o mar, as ondas refletindo a luz da lua. Penso nisso toda vez que olho para o mar, mas não dá para viver de e se, só temos o agora. Ele segurou a mão dela, o toque mais firme do que no cais. Então vamos fazer o agora valer a pena. Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou do andar de baixo, seguido por gritos. Victor se levantou num salto, puxando Helena para trás de si. Fique aqui. Ele correu para a escada, mas ela o seguiu, o coração disparado. No lobby, o caos. Uma janela quebrada, cacos de vidro pelo chão e um segurança segurando um homem encapuzado. Ele tentou entrar no depósito, gritou o segurança. Victor arrancou o capuz, revelando não Paulo, mas um jovem desconhecido, com olhos assustados. Quem te mandou? Exigiu Victor. O homem gaguejou. Um cara, tu me pagou. Disse que era para bagunçar o estoque. Não sei o nome. Helena, ao lado de Victor, sentiu o medo se transformar em raiva. Era o Paulo? Perguntou ela, a voz firme. O homem assentiu, trêmulo. Ele disse que era pessoal. Victor chamou a polícia enquanto Helena observava, o coração apertado. O plano de Paulo estava claro. Atacar o resort, atingir Victor e, por tabela, ela. Quando a polícia levou, o homem Victor virou-se para Helena, os olhos cheios de culpa. Eu trouxe isso para você, me desculpe. Ela balançou a cabeça, tocando o braço dele. Não foi você, foi ele. E agora, Victor, é hora de lutar juntos. Ele a olhou surpreso e um sorriso lento se formou. Juntos, então. Enquanto a noite avançava, com sirenes ao longe e o mar rugindo, Helena e Victor ficaram no terraço, de mãos dadas, prontos para enfrentar o que viesse. Mas na escuridão além do resort, Paulo planejava seu próximo movimento, e a tempestade estava apenas começando. O amanhecer no resort Costa Azul era enganadoramente tranquilo, com o sol rompendo a névoa e pintando o mar de dourado. Mas para Helena e Victor, a calma era uma máscara fina sobre um vulcão prestes a entrar em erupção. Após a tentativa de invasão na noite anterior, o resort estava em alerta máximo. Seguranças patrulhavam cada canto, a polícia montava,
barreiras na cidade, e os funcionários trabalhavam com olhares ansiosos, sussurrando sobre o destino de Paulo. Helena, agora oficialmente nomeada supervisora em treinamento, sentia o peso do distintivo em seu peito, mas também uma força nova, uma mistura de determinação e a confiança que Victor depositava nela. Na cozinha, ela organizava a equipe com uma firmeza que surpreendia até Clara. "Você tá parecendo a dona do lugar, Helena", brincou a copeira, mas seus olhos traíam preocupação. "Só espero que esse Paulo não apareça para estragar tudo." Helena assentiu, o coração apertado. Se ele aparecer, vai se arrepender. Victor, na sala de reuniões, coordenava com Carla e a polícia. A investigação revelou que Paulo estava escondido em uma casa abandonada na periferia de Arraial do Cabo, e a polícia planejava uma operação para capturá-lo naquela manhã. "Ele está desesperado", disse o delegado por telefone. "E homens desesperados fazem coisas estúpidas. Mantenha o resort trancado." Victor desligou, o rosto endurecido. Ele sabia que Paulo não queria apenas vingança, queria destruir tudo, incluindo Helena, que se tornara o símbolo do que Victor mais valorizava. Ele encontrou Helena no corredor verificando o estoque. "Você tá bem?" perguntou a voz carregada de preocupação. Ela ergueu o olhar, os olhos verdes firmes. "Melhor do que nunca. Vamos acabar com isso, Victor. Pelo resort. Por nós." Ele sorriu, tocado pela força dela. "Por nós." Por volta das 11 horas, o caos irrompeu. Um alarme disparou no depósito e fumaça preta começou a subir do fundo do resort. "Fogo!" gritou um segurança, enquanto funcionários corriam em pânico. Victor e Helena se entreolharam, o instinto falando mais alto. "Paulo", murmurou ela, já correndo para o local com Victor atrás. No depósito, chamas lambiam caixas de suprimentos e o cheiro de gasolina era inconfundível. 2 seguranças lutavam para conter o fogo com extintores, mas a fumaça dificultava tudo. De repente, uma figura emergiu da névoa. Paulo, com uma expressão selvagem, segurando uma garrafa quebrada como arma. "Você achou que podia me tirar tudo, Almeida?" rosnou ele, o rosto sujo de fuligem. "E você, Helena, traindo seu próprio povo para ficar com ele?" Victor se colocou na frente de Helena, os punhos cerrados. "Acabou, Paulo. A polícia tá vindo. Para antes que piore." Mas Paulo riu, um som desequilibrado. "Piorar? Vocês dois vão queimar com este lugar!" Ele avançou, a garrafa erguida, mas Helena foi mais rápida. Pegando um extintor do chão, ela disparou a espuma direto no rosto dele, desorientando-o. Victor aproveitou e o derrubou com um soco, imobilizando-o contra o chão. "Você não toca nela", disse Victor, a voz fria como aço. Helena, ofegante, olhou para ele, o coração disparado não só pelo perigo, mas pela certeza de que estavam juntos nisso. A polícia chegou minutos depois, algemando Paulo enquanto os bombeiros controlavam o incêndio. O depósito estava danificado, mas o resort sobrevivera. No pátio, com o cheiro de fumaça ainda no ar, Helena e Victor se abraçaram, o alívio misturado com algo mais profundo. "Você me salvou", disse ele, a voz rouca. Ela riu, o som leve apesar de tudo. "Nós nos salvamos, Victor." Eles se olharam, o peso de 3 décadas dissolvendo-se naquele momento. Sem palavras, ele a puxou para um beijo, lento, intenso, como se o mundo inteiro pudesse esperar. Helena pela primeira vez não resistiu, deixando o passado finalmente descansar. Meses depois, o resort Costa Azul renascia. As reformas avançavam, o lobby brilhava com janelas novas, os jardins floresciam e o musgo das piscinas era apenas uma memória. Helena, agora gerente de operações, comandava com uma confiança que inspirava a equipe. Victor, dividindo seu tempo entre São Paulo e o resort, nunca mais deixou o cais sem ela. Uma noite, sob as estrelas, ele entregou a ela um presente, um caderno novo com a dedicatória "Para os sonhos que ainda vamos escrever." Helena sorriu, os olhos marejados, mas não de tristeza. "Você sempre foi bom com promessas", disse ela, puxando-o para perto. "Mas agora quero viver cada uma delas." Enquanto o mar cantava ao fundo, eles caminharam de mãos dadas, não mais assombrados pelo passado, mas guiados por um futuro que construíam juntos. A tempestade havia passado,
e a maré finalmente os levara para casa.